Fala aí, como é que você tá? Seja muito bem-vindo ao canal Lecionare. E o quadro de hoje é um dos que eu mais gosto de fazer, que é resolução de prova. Sim, 15 questões de raciocínio, não é nem raciocínio lógico matemático, na verdade é só matemática, porque você vai ver que essa prova é de ensino fundamental. Já fica a dica aí, antes de você ver 3 questões desse vídeo e já ir nos comentários falar onde já se viu, prova muito fácil, meu Deus do céu, que isso? Saiba que é uma prova de ensino fundamental, muitas vezes não é para o seu nível. Essa prova foi aplicada para a Prefeitura de Valinhos, interior de São Paulo, pertinho de Campinas, para o cargo de encarregado de turma 2. Quem aplicou essa prova foi a VUNESP, Fundação VUNESP, a querida Fundação VUNESP. Se você segue no canal já faz um tempo, você sabe que eu adoro a Fundação VUNESP. São provas muito coerentes e muito gostosas de fazer. E essa prova foi aplicada no ano de 2019. Eu queria só fazer aquela observação de sempre. Eu estou seguindo a numeração de uma das versões das provas. Então a gente vai começar pela questão de número 16. Ellen fez uma torta para seus 2 filhos levarem de lanche à escola. Ela colocou 1/4 da torta para cada filho. Sem esses 2 pedaços, restaram... Vamos equacionar, vamos passar o que está escrito em português para o que deve estar escrito em matemática. Vamos ver se você concorda com essa equação. Eu vou dizer que a torta, ou seja, toda a torta, ela foi dividida em 3 partes. O que ficou com o primeiro filho, mais o que ficou com o segundo filho, independente de qual filho é qual, tá? Não interessa, porque cada um ficou com 1/4. Mais o que restou, ou seja, tem uma parte que restou da torta. Então a torta total, ela ficou dividida entre o que ficou com o primeiro filho, mais o que ficou com o segundo filho, mais o que ficou, mais o que restou. Somando essas 3 partes, dá a torta total. A torta eu vou chamar de T. O que ficou com o primeiro filho? 1/4 da torta, então é 1/4 de T, mais o que ficou com o segundo filho? O segundo filho ficou com 1/4 da torta também, então é 1/4 de T também, mais o que restou. Você pode bater o olho e falar, tem uma equação com 2 incógnitas, T é uma incógnita e o que restou é outra incógnita. Restou feio, aí melhorou. Mas o que restou é outra incógnita, na verdade não. T é só uma letra que eu coloquei para a torta, ela não é incógnita. Só isso daqui é incógnita, que é o que eu quero. Restou. Se isso daqui é incógnita, vamos isolar. Deixar ele na direita, passar o resto para a esquerda. 1/4 de T mais 1/4 de T, vamos passar para a esquerda, invertendo a operação. Ou seja, o T que já estava aqui vai continuar aqui, menos 1/4 de T, é isso mesmo, ó, menos 1/4 de T. E aqui está menos, aqui está mais, desculpa, vai ficar menos do lado esquerdo, que é 1/4 de T também. E no lado direito só sobrou o restou. T menos 1/4 de T menos 1/4 de T. Para fazer soma ou subtração de frações, nós temos que passar todas as frações para o mesmo denominador. Aqui está 4, aqui está 4. Tá ótimo, tá lindo. Só que aqui está 1, se você não está vendo, está 1. Então eu vou fazer um mecanismo, uma artimanha de fazer isso daqui virar um denominador 4. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4. Então eu vou multiplicar o numerador por 4, vai dar 4t sobre 4. Ah, mas o que você fez aí? Pensa o contrário, eu já tenho isso daqui e eu quero voltar para t. Basta cortar, ó, 4 em cima, 4 embaixo, você cortaria, voltaria para t. Beleza, é verdade. E eu forcei com que tudo ficasse no denominador 4. Agora é fácil, vamos fazer essa subtração. Vamos colocar o 4 embaixo, que mantém o denominador, e vamos subtrair os numeradores. 4t menos 1t menos 1t. Ah, com t tá difícil, então pense em banana, meu filho. 4 bananas menos uma banana, vão sobrar 2 bananas. Só que banana eu chamo de t nesse exercício. É igual ao que restou. Então 2t sobre 4 é o que restou. O que ele quer? Sim, o que restou. Tá aqui, ó. Restaram, só que 4 e 2, é um número bonito, hein? Dá para dividir em cima e embaixo por 2. Dá sim. Divide embaixo por 2 vai dar 2, divide em cima por 2 vai dar 1. Ou seja, vou inverter o primeiro com o segundo membro para fins didáticos. O que restou é 1t, 1 vezes t, sobre 2. Ou seja, meia torta. Meia torta está representado na alternativa C. Anota ela, corre para o abraço. E sem enrolação, vamos para a 17ª, que eu estou com fome de questão. Em uma figura de formato retangular, o menor lado mede 3, sendo a área igual a 3 centímetros, sendo a área igual a 21 centímetros quadrados.
O perímetro dessa figura em centímetros é... Tá, então eu vou fazer assim, ó. Eu vou tentar desenhar aqui, ó. Eu não tenho régua, tá? E se tivesse eu não usaria também, porque eu sou hardcore, velho. Aí você vai falar, nossa, tá tudo torto. Então eu explico. Isso daqui eu afirmo que é um retângulo. Quais são as propriedades do retângulo? Ele tem todos os ângulos retos. E a medida que está aqui, ó, que eu vou chamar de base, ela está aqui também. E a medida que está aqui, ela está aqui também. Precisa satisfazer isso. Essas duas medidas são iguais, essas duas medidas são iguais. Senão, não é um retângulo. Então, um retângulo, o menor lado mede 3. Ah, mas qual que é o menor lado? Véi, não me zoa. O menor lado é esse daqui, né? Visualmente é esse daqui, ó. Sendo a área igual a 21. Então, eu vou anotar aqui dentro. A área é igual a 21 centímetros quadrados. Vamos lá. Qual que é a equação que relaciona a base com a altura com a área? Ah, essa daí mesmo. Isso. A área é igual a multiplicação de altura vezes base, ou de base vezes altura. Quem falou isso? Não sei, não fui eu. Então, a área do retângulo é a base vezes a altura. Qualquer retângulo? Sim, qualquer retângulo. A área, ele falou sim, é 21. A base, eu vou chamar de B, tá? A base eu vou chamar de B, vezes a altura, que é 3. A base é a minha incógnita, então eu vou passar o 3 invertendo a operação. Se está vezes 3, eu vou passar para cá dividido. Então vai ficar 21 dividido por 3, que é igual a B. Invertendo o primeiro com o segundo membro, 21 dividido por 3 dá 7 centímetros. Então aqui B é igual a 7 centímetros. Aqui também tem 7 centímetros. Uma dica que eu te dou, sempre que você fizer qualquer parte da resolução do problema, você volta com a última frase, ou seja, a última oração. O que ele quer? O perímetro dessa figura em centímetros é... Ah, então ele quer o perímetro. O que é o perímetro do retângulo e de qualquer figura geométrica? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Ah, mas qual que é o perímetro, por exemplo, de um quadrado? É a soma desse lado com esse lado, com esse lado, com esse lado. O perímetro de um triângulo é a soma desse lado com esse lado e com esse lado. Esse daqui é um triângulo específico, né? Com os dois lados iguais. Mas enfim, esse perímetro serve para qualquer triângulo. É a soma dos lados. Então, desse cara aqui, eu vou pegar a soma do 3 com o 7, com o 3, com o 7. É verdade. Então, vamos lá. 3 mais 7, mais 3, mais 7. Peguei todos os valores. Então, o perímetro eu vou chamar de P, por causa de preguiça mesmo. Vai ficar 3 mais 7, vamos fazer por partes, ó. Esses dois aqui, depois eu somo esses dois. 3 mais 7 dá 10, mais 3 mais 7 também dá 10. Então, o perímetro é 20. 20 o quê? Centímetros. Ah, mas por que não é centímetros quadrados? Porque perímetro é sempre uma medida linear, ó. É uma linha, não é a área. Então, ele está em centímetros. Ele quer o perímetro dessa figura em centímetros é 20. A alternativa D de jeans, anota ela, corre para o abraço e vamos para a 18ª. Questão de número 18. Duas pessoas fizeram um trabalho em parceria, pelo qual receberão o valor total de R$6.000. Bom trabalho, hein? A pessoa que fechou o negócio ficará com 60% do valor total, enquanto a outra receberá o restante do valor. Ou seja, tá, se eu vou pegar um todo, ou seja, um 100%, e vou dividir em quantas vezes forem necessárias, aqui nesse caso é 2, mas quantas vezes forem necessárias, eu preciso te afirmar uma coisa, eu preciso garantir que a somatória, ó, eu vou pegar esse daqui e dividir esse quadradão, eu vou dividir em 2. Eu preciso garantir que a somatória dessas duas porcentagens vai dar 100%, então pode ser 50, 50, 40, 60... 30, 70, não interessa, desde que as duas precisam da parte total de 100%. Fechou? Então ele vai ter esse valor, que no caso é de R$6.000, dividido em 2. Dividido para o cara que fechou o trabalho, ou seja, ele fechou o trabalho, esse cara vai receber 60%. E o outro, vamos dizer, quem que é o outro? É uma parceria, então vamos chamar de parceiro, tá? O outro é o parceiro. O parceiro, ou seja, não é o cara que fechou o trabalho, ele vai ficar com uma porcentagem, desde que a soma dos dois valores precisa dar 100%. Então, de cabeça, vai lá, não faz conta não. Qual que é esse valor aqui, ó? 60 mais quanto dá 100%? 40. Então, esse cara vai ficar com 40% do quê? Do
da grana, do money, do dinheiro. Então o que ele quer? Enquanto a outra receberá o restante do valor, ou seja, então vamos ver quanto que a outra pessoa vai receber. Então o parceiro, ele vai receber 40% do valor. Então o parceiro, que eu vou chamar de P, 40%. O que é esse símbolo aqui? Ó? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Esse símbolo de porcentagem, ele é sobre 100. Então se eu tenho 40%, eu tenho 40 sobre 100. Corta, corta, vai ficar 4 por 10. Dividir por 10 é você pegar a vírgula que está aqui, você não está vendo, e passar ela para a esquerda. Então vai ficar 0,4. 40% é 0,4. Do, de, na matemática, significa vezes. 40% de um valor é 40% vezes esse valor. O valor de R$6.000. Então o P, ou seja, o parceiro, vai ficar com 0,4 ou 40% de R$6.000. Vamos fazer essa multiplicação? Vamos fazer aqui no cantinho só para não poluir muito aquela conta ali. Ó. Vai ficar 6.000 vezes 0,4. Eu inverti os dois porque a ordem não interessa, né? Numa multiplicação. Eu coloquei o 6.000 em cima. 4 vezes 0 dá 0. 4... Eita, 0 de novo. 4 vezes... mais um 0. 4 vezes 6 dá 24. Uma vírgula com uma casa decimal aqui embaixo. Em cima não tem nada. Então, uma vírgula decimal aqui embaixo. Dá R$2.400. Ou seja, esse cara vai ficar com R$2.400. Representados pela alternativa D de jeans. Anota ela, corre para o abraço e vamos para a 19ª. Questão de número 19. Chegou rápido, hein, estagiário? Considere que o tanque de combustível de uma moto tem capacidade de 12 litros. E cada litro de combustível custa R$4,20. Abastecer um quarto desse tanque custará... então peraí. Esse tanque, ele tem 12 litros de capacidade, o tanque completo. Mas, então significa que se eu pegar um quarto desse tanque, é a mesma coisa que eu pegar o 12 e dividir por 4, um quarto do tanque. Então 12 dividido por 4, o que isso significa? 3 litros. Então, um quarto do tanque é 3 litros? Sim, é verdade. Se ele vai abastecer um quarto do tanque e cada litro de combustível custa R$4,20, então o valor desse abastecimento, o valor que ele vai desembolsar é 3 litros vezes o preço por litro, R$4,20. O examinador, no final, ele quer saber se você sabe fazer uma multiplicação com decimal. Vamos mostrar para ele quem sabe? 3 vezes R$4,20, vamos aqui no cantinho, ó. 4,20 ou 4,2, tá? Tanto faz, vezes 3. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 4 dá 12. Duas vírgulas aqui em cima. Aliás, uma vírgula com duas casas decimais aqui em cima. Uma vírgula com duas casas decimais aqui embaixo. Dá 12,60. O que? Reais. Essa abastecida, 12,60 ou R$12,60, representadas na alternativa C. Anota ela, corre para o abraço e vamos para 20ª. Tá acabando. Mentira, não tá acabando. Vai até a questão 30. Mas depois dessa a gente faz um café, beleza? Eu te prometo. Ó. Carlos trabalha em uma assistência técnica de celular de segunda a sexta-feira e conserta diariamente de 2 a 5 aparelhos. No prazo de 2 semanas, sem que haja falta ou feriado, o número de aparelhos que Carlos conserta varia de... Tá, então diariamente, a cada dia, esse cara ele conserta um mínimo menor valor de 2 celulares ao dia e do maior valor de 5 celulares ao dia. Ele conserta em algum valor entre esses dois aqui, de 2 a 5. Ele quer saber 2 semanas. No prazo de 2 semanas. Quantos dias tem 2 semanas? Você vai me falar 14, mas não é 14. Por quê? Porque ele é feliz, ele trabalha só de segunda a sexta. Ele não trabalha no McDonald's, ele trabalha numa assistência técnica de celular. Então isso significa que segunda a sexta são 5 dias, então são 5 dias vezes 2 semanas. 2 semanas pro Carlos são 10 dias trabalhados. Ou seja, se ele conserta de 2 a 5 celulares, um mínimo de 2 e um máximo de 5 celulares por dia em 10 dias, ele vai consertar um valor mínimo de celulares, que seria 2 celulares por dia, vezes os 10 dias trabalhados. Só para ratificar e falar, realmente 10, ele falou sem que haja falta ou feriado. Se não tivesse isso daqui, já dava para entender que é 10. Mas ele confirma isso para que não haja nenhum tipo de recurso nessa questão. Então, 10 dias vezes 2, 20,
celulares ele trabalha no mínimo, e no máximo é 5 celulares por dia, vezes 10. 5 vezes 10, 50. Ou seja, ele conserta de 20 a 50 celulares nessa semana, representados pela alternativa A. Vamos fazer uma pausa, tomar um café. Não me enrola porque eu tô te aguardando no vídeo 2, hein?